Apralim, conectando a indústria alimentícia. A indústria paranaense de alimentos representa 12,7% do PIB nacional e 19,7% do PIB estadual. Ainda segundo dados do CAGED, um grande destaque na indústria de transformação, responsável por 32,6% dos empregos formais. Neste cenário, nasce nossa associação, a Apralim, Associação das Indústrias Alimentícias do Paraná. Associação que representa as indústrias do setor com o objetivo de desenvolver, promover a competitividade e defender os interesses dos associados. Tem acesso a informações exclusivas, novas tecnologias, além de pesquisas, relatórios de mercado, webinars, eventos, feiras nacionais e internacionais, seminários e missões empresariais. O networking e a força da coletividade. Ao se associar à Apralim, você terá a oportunidade de se conectar com outros profissionais do setor, trocar informações sobre o mercado, tendências e soluções para problemas comuns. Representação comercial e política de defesa dos interesses em comum. A Apralim representa os interesses da indústria alimentícia em nível comercial, político e institucional, lutando por questões que impactam o setor, como políticas públicas, legislação e regulamentação. Ao se associar, você terá uma voz forte para representar seus interesses, além de contribuir para o desenvolvimento do setor. Acesso a programas de desenvolvimento profissional. Como membro da Apralim, você e sua empresa terão acesso a cursos, workshops e treinamentos que contribuem para a atualização e desenvolvimento dos seus profissionais, aprimorando suas habilidades e conhecimentos necessários para a formação de carreiras empresariais e para o desenvolvimento das organizações. Ampliar a visibilidade e credibilidade do seu negócio no mercado, pois indica que você está comprometido com o setor e segue boas práticas. Além disso, ao participar de eventos especializados para o setor, você terá a oportunidade de apresentar sua empresa e produtos para um público altamente qualificado. E muito além de fortalecer o networking, obter acesso a condições vantajosas para a aquisição de insumos, serviços e investimentos. Ao unir forças com outras empresas, você ganha poder de negociação, reduzindo custos e aumentando sua competitividade. Associe-se à Apralim, entre em contato conosco e faça parte do grupo de empresas líderes na indústria alimentícia do Paraná. Põe aqui, tira ali, coloca lá, e aí então, conhecendo também o modus operandi aí da Anvisa, mas seja lá como for, a norma é para ser cumprida, né? E o nosso papel como uma associação representativa das indústrias de alimentos do estado do Paraná é orientar para que realmente todos estejamos em conformidade com aquilo que a legislação requer, tá bom? Aliás, dar a César o que é de César é uma ordem divina, né? Então, vamos dar aquilo que os órgãos reguladores nos pedem e de modo a gerar cada vez mais a credibilidade na nossa marca, né? Porque quem não deve não tem. Então, estamos aqui exatamente para mostrar para as pessoas aquilo que fazemos e como nós fazemos. Sorraila, seja bem-vinda, estamos aí um tempo sem você, senti sua falta aí na minha posse, no lançamento da Apralim, mas virão outras oportunidades aí, preparem, já save the date aí do dia 31 de julho, a gente depois vai passar para vocês mais algumas informações sobre isso. Bom, a palavra está com você e um abraço para todos e vamos aproveitar aí ao máximo o que a Sorraila tem para nos trazer. Bom dia, obrigada, Heloísa. Obrigada a todos aí pela participação. Como a Heloísa falou, é um tema bem completo e bem complexo, né, e que precisa, de certa forma, ser abordado. Nós teríamos aí assunto para, sei lá, 5 dias seguidos aí, ininterruptos, né, se a gente quisesse
fazer aí um trabalho um pouco mais aprofundado, mas a ideia é justamente a gente começar a enxergar, às vezes, a nova legislação, não só como uma parte técnica, né, como uma parte das entrelinhas, né, o que diz o tal parágrafo, a adequação, mas a gente entender qual que é o impacto que ela vem trazendo para os nossos negócios, né. Nós tivemos recentemente aí, né, um diálogo setorial, vou tentar falar um pouquinho sobre ele, mas a ideia é a gente talvez em um outro momento trazer algumas mudanças, né, que acabaram acontecendo ali aos 45 minutos do segundo tempo, mas é um tema muito, muito importante, né, da gente conversar e da gente tentar aí organizar algumas coisas também quando a gente fala da nova rotulagem nutricional, né, já nem é mais tão nova, mas ainda é algo que está no nosso dia a dia, tá? Gente, o meu som tá legal? Estão me ouvindo bem? Só para eu... eu vou deixar o chat aberto, eu estou com ele aqui do lado, então se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem ir colocando lá, eu vou tentar responder na medida do possível, mas daí no final a gente valida certinho algumas dúvidas que, né, porventura ficarem aí, tá bom? Tá dando eco, a Letícia comentou, vocês estão ouvindo com eco o meu som? Tá ok? Okay. Vamos lá. Então tá bom, gente. Qualquer coisa vocês vão me falando aqui, tá? Eu tenho pouco tempo, então vamos usar bem o nosso tempo, tá? Bem rapidamente, então não sei se todos aqui me conhecem. Eu sou a Sohaila, né? As pessoas me chamam de So, não tem problema, né? Muito mais fácil. A minha formação eu sou engenheira de alimentos. Eu tenho especialidade em análise em processos na indústria de alimentos. Sou perita técnica, atuo também nessa área, né? Sou cadastrada no Tribunal de Justiça do Paraná. Atualmente eu sou consultora da Lunax Consultoria. Atuei aí quase, né, 20 anos em chão de fábrica, indústrias na área de controle de qualidade, e atualmente eu trabalho aí há 2 anos, né? Nós abrimos aí a Lunax Consultoria e sou uma pessoa apaixonada por produtos, por processos, por bons resultados, né? Então, tudo que envolve aí melhoria, processos aí, a gente tem atuado, tá? Só para vocês conhecerem um pouquinho quem sou eu, para quem ainda não fez aí nenhum treinamento conosco. E a ideia é trazer um pouquinho para vocês como que as mudanças da nova rotulagem, como que todo esse cenário... Seu mudo foi ativado. Pronto, acho que eu apertei o microfone aqui, beleza. Como que todo esse cenário, né, como que a gente vem acompanhando tudo isso ao longo desses anos, né? A gente já vem ouvindo falar dessa nova rotulagem desde 2014, 2015, mas efetivamente ela entrou nas nossas vidas em 2020, né? E desde então a gente vem tentando se ajustar e vem tentando se organizar a ela. E existe um grande impacto que vai além da impressão dos rótulos ou da impressão das embalagens, né? Então a gente precisa entender qual que é o impacto disso. Do ponto de vista interno, muitas vezes a gente enxerga isso do ponto de vista interno, então, qual que é o impacto financeiro na minha organização, como que eu vou comunicar o meu produto, e nem sempre a gente para pensar qual que é o impacto da nova rotulagem para o consumidor. Como que o consumidor ele está enxergando? Será que ele está vendo essa mudança? Será que vai fazer alguma diferença na vida dele? Como que eu, como empresa, posso gerar um impacto positivo ou reduzir um impacto negativo, enfim. Então, vocês vão ver que existe realmente uma cadeia que está sendo impactada por esse processo. Eu trouxe para vocês aqui uma pesquisa, ela foi feita pelo Instituto Federal de Santa Catarina, tá? Tem vários estudos que foram feitos, esse eu achei que foi o mais completo, e ele fazia uma avaliação dentro de um rótulo, por exemplo, quais eram os itens que eram mais lidos ou mais procurados pelos consumidores, né? É um ponto legal da gente entender. Às vezes a gente faz todo um esforço, né, para melhorar uma comunicação, trazer um benefício para o produto, e nem sempre a gente sabe se aquilo está sendo valorizado pelo nosso consumidor. Então, o que trouxe essa pesquisa de resultado, tá? A lista de ingredientes hoje, na verdade, o prazo de validade é o item com o maior percentual de visualização. Então, as pessoas elas vão comprar, a primeira coisa que elas olham é o prazo de validade, com 25%, né? Dos consumidores que responderam, eles têm essa percepção para o prazo de validade.
praticamente 21% tem essa percepção para a lista de ingredientes. A pessoa quer saber ali, né? O pessoal está muito nessa fase de saber se tem muitos ingredientes, se não tem, se tem muitos aditivos, enfim. Então, é o segundo item com uma maior leitura por parte dos consumidores. E, em terceiro lugar, vem a tabela nutricional. Então, existe, de certa forma, por mais que seja aí 20%, mas existe, de certa forma, uma preocupação do consumidor em relação ao que aquele alimento traz para ele nutricionalmente, tá? Por isso que essa nova rotulagem nutricional aí, nós acreditamos que vai ter um impacto também, desde que, né, o consumidor ele aprenda, né, a fazer a leitura com essas novas regras de rotulagem, que acredito que é um grande desafio, é a gente também fazer com que eles tenham esse conhecimento, né, para ser feito a leitura, mas é um ponto que realmente vai gerar aí ou uma satisfação ou uma confusão, enfim, então para a gente entender que existem realmente essa demanda, tá? Essa pesquisa, ela foi feita em 2020 e ela pegou justamente o cenário pós-pandemia. O que nós temos nesse cenário pós-pandemia? Quase metade das pessoas que responderam essa pesquisa, elas afirmaram que elas não foram influenciadas pela pandemia quanto à leitura dos rótulos, ou seja, elas não deixaram ou não começaram a ler mais rótulos, né? 44%. 34% das pessoas, elas passaram a ler mais rótulos. Então, a gente tem um percentual aí de pessoas que, de certa forma, não tinham tanto interesse nessas informações e que passaram a ter. Tá? Então, é um público ali importante para a gente avaliar. E 22% não passaram a ler mais. Então, assim, não me interessei depois da pandemia, que é um cenário que a gente tem que avaliar, né? O que a maioria deles responderam? Que eles buscam cada vez mais informações mais diretas, então o nosso papel é tentar deixar aí as informações mais claras para o consumidor, sem muitas voltas, sem muitas firulas, embalagens cada vez mais cleans, essa é a busca deles, né, com informações rápidas, diretas, sem muitos claims, sem muitas informações na própria embalagem, e produtos que ofereçam benefícios. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as alegações nutricionais, algumas mudanças, né, que a gente teve ali em relação a quais alegações a gente pode trabalhar ou não, e até uma explicação um pouco melhor sobre qual alegação nutricional, que pode ser, sim, um coringa para que a gente consiga aí trazer alguns benefícios para o consumidor e traga esse diferencial do nosso produto, né? A gente pode, de certa forma, tentar equilibrar essa questão da própria rotulagem frontal, que às vezes traz um aspecto um pouco mais negativo. A gente pode, em contrapartida, ter aí algumas alegações nutricionais que possam trazer esses benefícios dos nossos produtos. Então, o que a gente traz, né? Qual que é a ideia da gente iniciar essa nossa palestra com esses dados? É dizer que realmente existe um público que está aumentando e que ele sim está preocupado com a forma como a gente comunica as nossas embalagens, da forma como a gente comunica o nosso produto, né? Não é mais só ter uma marca renomada ou ter um produto saboroso, isso tudo já é um pré-requisito para que ele possa ser consumidor. Mas trazer uma boa comunicação, a forma como a gente comunica, um produto que agregue, né, benefícios, que agregue nutricionalmente, é o que vem sendo aí procurado por esses consumidores, tá bom? Aí vem mais ainda forte a questão do impacto que a gente tem dentro desse processo. Até aqui tudo bem, gente? Tranquilo? De vez em quando vocês vão mandando sinal de vida ali no chat para eu saber que vocês estão me ouvindo ainda, tá? Beleza, obrigada, Janiele. E quanto à compreensão do conteúdo, tá? Foi questionado se esses consumidores, se a informação nutricional, se eles sabiam o que era essa informação nutricional, né? 84% dos respondentes disseram que sim, eles sabiam que era uma informação nutricional. Isso me preocupa pelo fato de não ser 100%, né? Existe ainda uma parcela da nossa população que não sabem nem o que é uma informação nutricional. Imagina, né, se vão conseguir ali, de certa forma, fazer a leitura com a nova tabela. Em relação às informações, as que são mais verificadas são o valor energético, é a campeã, quase 70% aí dos respondentes disseram que é a informação nutricional que eles mais verificam.
seguida do carboidrato, 60%, sódio, 57%, as proteínas, 54%, e 37% dos respondentes disseram que acabam olhando aí as fibras alimentares, né? Então, para vocês entenderem aí também, muito do que a gente tem relacionado aí à nossa rotulagem frontal. E quando a gente fala de nova rotulagem, quais são os pontos que a gente precisa trazer aqui? Primeiro deles é o prazo de adequação, né, que alguns já estão dentro do prazo, outros já está chegando o prazo de adequação, outros ganham alguns meses a mais. A gente vai falar um pouquinho sobre as tabelas, né, a tabela nutricional, bem rapidamente. Eu acredito aqui que a grande maioria já esteja com seus rótulos já adequados ou próximos, né, da adequação, até porque faltam aí 3 meses, né, gente? Um pouquinho menos de 3 meses. Nós não podemos deixar de falar sobre a rotulagem nutricional frontal, né? Que é a grande estrela ou a grande vilã dessa nova rotulagem nutricional, e as alegações nutricionais, que no ponto de vista aí de nós técnicos, né, acaba sendo um ponto muito importante para que a gente consiga melhorar a nossa comunicação com o consumidor. Mas, óbvio, né, gente? Lembrando que tudo que a gente for falar aqui é uma pequena parcela de toda a rotulagem que a gente precisa trabalhar dentro do nosso alimento. Então, a rotulagem nutricional frontal, ela é uma parte do que a gente precisa trabalhar no nosso rótulo, né? Existe todo um processo, né, da rotulagem geral, aí a gente envolve toda a parte de alergênicos, a parte de lista de ingredientes, né? São várias outras legislações. O próprio regulamento técnico específico para o produto que você fabrica, se eu faço chocolate, se eu faço sorvete, se eu faço um produto à base de produto de origem animal. Então, cada produto vai ter o seu relatório técnico e tem, sim, informações específicas, né? Produtos com dietas restritivas. Então, isso tudo vai ter a sua legislação específica, tá? Então, além de tudo isso, nós temos a nova rotulagem nutricional. O que a gente recebe muito na nossa empresa de consultoria são clientes que, ao fazer a atualização da nova rotulagem nutricional, já fazem uma revisão de toda a rotulagem geral, que também veio aí, né, desde 2020, sofrendo aí algumas alterações, algumas atualizações. Então, é o momento realmente, já que vamos fazer, temos aí também, né, as pessoas gráficas, se eu não me engano, o pessoal que produz embalagem. Então, já que vai produzir o clichê, já que vai ter esse custo, já aproveita e faz uma revisão geral de toda a sua rotulagem, tá bom? Podemos, inclusive, marcar um outro dia para falar sobre rotulagem geral, né? Para que a gente consiga aí trazer algumas outras informações. Infelizmente, a gente acaba vendo muitos rótulos aí, inclusive de grandes empresas, com algumas falhas graves em relação à rotulagem geral. E aqui a gente vai se ater, né, gente, a 429 e a instrução 75, que ela se enquadra para a maioria dos produtos, né, aqueles que são embalados na ausência do consumidor, com exceção das águas, né, o único alimento que não está incluso, né, nessa legislação são as águas, que tem aí uma legislação específica que trata da rotulagem desse item. Tranquilo por aqui? Vão me mandando sinal de vida aí para saber se vocês estão me ouvindo, tá? Essa legislação, gente, ela também se aplica aos produtos importados. Então, o que significa? Vou comprar um produto, vou trazer uma importação da Argentina, do Chile, dos Estados Unidos, para comercializar esse produto no Brasil. Ele precisa estar adequado à nova rotulagem nutricional. É muito comum a gente ver nesses produtos, na gôndola de produtos importados, etiquetas, né, ou informações coladas via etiqueta e outras demandas. Então, precisa, sim, estar adequado com a nova rotulagem nutricional, tá? Assim como quando nós exportamos, a gente precisa adequar a nossa embalagem ao país de consumo. Então, sempre quando a gente fala de rotulagem, a gente precisa pensar onde o alimento vai ser consumido. Os produtos importados também precisam estar adequados a essa informação. E também se aplica aos produtos B2B, né? Produtos que são vendidos de empresa para empresa. Eu fabrico farinha de trigo e vendo para uma fábrica de biscoitos. Eu preciso estar adequada à nova rotulagem nutricional, né? Com algumas particularidades, algumas exceções em relação ao formato da tabela,
a forma, né, como os dados eles são distribuídos, né? Eu posso informar os dados via um laudo ou uma ficha técnica, né? Mas nós, como fábricas, né, precisamos dessa informação para fazer a rotulagem dos nossos produtos. E ainda, infelizmente, é uma grande dificuldade que a gente tem, que nem todas as empresas ainda conseguiram se adequar, né? Não sei se todo mundo aqui já conseguiu, de certa forma, ter essa facilidade, né, de ter todas as fichas de todas as empresas, mas ainda é uma grande dificuldade para a gente, tá? Mas ele entra dentro dessa legislação. Quando a gente fala de prazo, né, que é o primeiro ponto que a gente precisa entender o primeiro prazo, então, foi a entrada da legislação, que foi 9 de outubro de 2022. Quem que precisou, né, já estar aí adequado? As empresas que fornecem exclusivamente para processamento industrial ou serviço de alimentação, que é o B2B, que eu falei anteriormente, e os novos produtos que foram inseridos, né, os lançamentos aí que entraram a partir dessa data. Então, os novos, né, lançamentos aí, os produtos que entraram a partir dessa data, precisaram, né, já estar adequado. Nós tivemos aí um festival de rotulagem quando nós tivemos a Páscoa, né? Não sei se todos aí se lembram. Então, na Páscoa, né, tivemos aí um festival de novas tabelas, né, de rotulagem frontal, porque são produtos sazonais e que foram inseridos no mercado após o dia 9 de outubro de 2022. Então, na nossa Páscoa aqui de 2023, nós tivemos os produtos já todos adequados. Segundo prazo de adequação, agora, em outubro desse ano, que são para os produtos que já estão no mercado, né? Então, teve aí um prazo de adequação e as fabricações, a partir do dia 9 de outubro de 2023, já precisarão estar ajustadas à nova rotulagem nutricional. O terceiro prazo de adequação são as empresas de pequeno porte, como os microempreendedores, os produtores, os agricultores familiares, e esses têm até outubro de 2024 para ajustar as suas rotulagens. Entendendo-se, né, que existe uma compra grande, então o volume de produção é um volume menor e existe uma compra muito grande de embalagens e por isso eles ganham esse prazo um pouco a mais para fazer os ajustes. E o quarto prazo de adequação são as bebidas não alcoólicas em embalagens retornáveis, né, que são aqueles refrigerantes, por exemplo, em que a gente utiliza embalagem retornável e existe um ciclo, né, um pouco mais demorado de retorno, né, e de retirada dessas embalagens do ponto de venda, por isso o prazo até outubro de 2025, tá? Ou seja, para a grande maioria aqui, o reloginho já está contando, né? Serão aí poucos dias, né, menos de 3 meses, para a gente entrar aí, já estar com o processo todo ajustado. Salvo, né, alguns detalhes, eu vou tentar pincelar um pouquinho no final, mas a gente provavelmente vai ter um outro momento para falar sobre essa nova situação aí da vigilância sanitária. E quando a gente fala de impacto, gente, quais as áreas dentro da nossa organização que foram impactadas, né? O que vocês acham? Escrevam no chat aqui para mim, para eu ficar participativa junto com vocês. Quais áreas dentro da empresa vocês acham que tiveram impacto? Né, a primeira área é a parte de regulatórios, né? O primeiro ponto, né? A linha de frente ali foi realmente regulatórios, né? Que teve que correr atrás da legislação, tentar entender, procurar curso, mandar pergunta para a vigilância sanitária, né? Lá no Fale Conosco, e mexe numa coisa e mexe em outra, mas outras áreas foram impactadas. Quais áreas vocês acham? Participem comigo aqui, me deem sugestão. Quais áreas vocês acham que foram? Área de embalagens, a Débora colocou. Quem mais? PCP, produção, estoque. Isso mesmo, Letícia? Quem mais, gente? Qualidade, compras, expedição. Pesquisa, nunca na história da vida... O pessoal de pesquisa e desenvolvimento trabalhou tanto na vida, né, gente? Meu Deus do céu. Comercial, estocagem de embalagem, marketing, Diego, com certeza, marketing.
vem trabalhando muito e vai trabalhar muito ainda. Financeiro, quem que vai pagar essa conta, né? Novos clichês sendo produzidos. Letícia, na realidade, toda a empresa. Todos têm a sua participação. Com certeza, com certeza. Aqui eu vou trazer algumas áreas que tiveram maior impacto, tá? Mas toda a organização, né? Da diretoria, a área técnica, todo mundo tem a sua participação, né? Teve o seu impacto, né? Dentro dessa organização. O primeiro, como eu comentei, é o setor regulatórios, que acabou puxando todo mundo, né? Foi quem reuniu o pessoal e falou, gente, ó, tem mudança, vamos organizar, vamos fazer um cronograma, vamos fazer um plano de ação, vamos ver como que dá para a gente resolver essa situação, né? Aí começou toda a correria, né? O pessoal ali de estoque, fazendo toda a parte de gestão de estoque, dá ou não dá, né? Eu acho que a maior dificuldade do pessoal da área de estoque de embalagens foi a virada da legislação, porque a gente não podia colocar a embalagem com arte nova antes do dia 9 de outubro de 22, mas ao mesmo tempo a embalagem ela poderia acabar, e se eu fosse imprimir uma quantidade grande, ela não daria até outubro de 23, então foi realmente um quebra-cabeça aí, e ainda está sendo, né, para fazer essa gestão de estoque, para entender o que dá, o que não dá. Então foi uma das grandes áreas aí, vem sendo uma das grandes áreas impactadas. Gestão financeira, como eu comentei, quem que vai pagar tudo isso? Alguém tem que pagar a conta, né? Então, é uma super organização de roda embalagem, não roda embalagem, faz clichê, faz tudo junto, não dá, vamos fazer um por mês, enfim, então existe toda essa gestão financeira. Pesquisa e desenvolvimento, né, P&D, muitas empresas optaram por ajustar as suas formulações para não, né, às vezes produtos que ficaram ali muito próximos, né, da lupa, optaram por fazer alguns ajustes, né, para conseguir fazer um enquadramento nessa nova legislação. Aqui eu gosto sempre de abrir um parênteses, tá, que a gente vem percebendo aí algumas dificuldades, lembrando que lá na RDC 727, todas as vezes que a gente altera uma formulação e que tem um impacto, né, tem uma sequência de itens lá, na lista de ingredientes, na tabela nutricional, na descrição de alergênicos, né, na parte do glúten. Então, qualquer alteração que eu tenha no meu rótulo, eu preciso veicular na minha embalagem que houve uma mudança na formulação, né, nova fórmula, nova receita, e precisa veicular por pelo menos 90 dias, tá, gente? É uma informação muito importante. Ajustei, alterei a formulação, eu preciso fazer essa comunicação na minha embalagem, tá bom? Muito importante. Produção e abastecimento, né? Então, como que eu vou produzir isso? Entra uma embalagem nova, entra uma receita nova, como que eu vou organizar todo esse processo? E a parte de marketing em produtos, né? Que agora é ad eterno aí, o trabalho. Algumas empresas não ficaram satisfeitas, né? Com a forma como que elas vão precisar comunicar o produto delas agora. Então, existe todo um trabalho aí criativo para conseguir organizar toda a comunicação que a gente vai ter com o nosso produto daqui para frente, né? Como que eu comunico, como que eu organizo, como que eu trabalho uma possível expansão de linha, ponto de gôndola. Então, existe todo um trabalho aí que precisa ser desenvolvido, além de todas as outras áreas. Essas eu trouxe, que realmente nesses 3 anos aí que a gente vem mais precisamente falando sobre a nova rotulagem nutricional, a gente percebe-se que realmente tem um impacto muito grande, né? E acaba tendo, de certa forma, aí, uma participação mais ativa nessas ações da nova rotulagem nutricional, tá? Com certeza nós temos aqui, né, gestores que fazem a parte financeira, nós temos, eu vi que tem pessoal de pesquisa e desenvolvimento, tem o pessoal aqui que produz embalagem, né? Então, eu acredito que todos vocês aí estão sentindo isso que eu estou comentando aqui com vocês, tá? E o que é realmente semelhante para todo mundo, né? Como eu comentei, dependendo do produto, existem muitas particularidades, né? Então, dependendo do que eu produzo, existe uma particularidade, mas o que é comum para todo mundo? Né? O que vai mudar para todo mundo, né? Todo mundo aqui, né? Todos os rótulos aqui vão precisar, né? Estão passando por alterações. Então, o que é comum? O primeiro deles é a tabela de informação nutricional, né? Que ela agora tem um padrão, né? Ela tem uma formatação, todo mundo vai ter o mesmo modelo de tabela.
o mesmo tamanho, né, com algumas particularidades ali em relação à formatação. Mas todo mundo agora vai ser igual, né? Teremos a mesma tabela nutricional. Aqui eu trouxe um modelinho, né? Vocês já estão carecas de ver aí, uma informação nutricional, uma tabelinha, então muito cuidado, gente. A legislação, ela é bem clara em relação à necessidade da formatação, do tamanho das fontes, né? Das linhas, do trabalho, o cuidado que a gente tem que ter com o layout mesmo da tabela, tá? A própria Vigilância Sanitária disponibilizou no site deles os modelos em vários formatos, né? Em PDF, em modelo editável, né? Que você consegue editar pelo Adobe Illustrator, por exemplo, né? Aí para os designers, para poder realmente facilitar essa questão da indentação. Então, todo cuidado a gente precisa ter com a formatação, tá? Da tabela. Além de malha construtiva e tudo mais que eles acabaram disponibilizando. O que ela traz de diferente, tá? Gente, eu vou passar aqui bem rapidinho, vocês já devem estar carecas de saber essa questão da formatação, tá? Mas é legal para a gente fazer esse alinhamento. Então, o que mudou em relação, tá? Essa porção por embalagem nós não tínhamos, é uma novidade que está vindo aqui. Nós tivemos a inclusão, né, dos açúcares totais e dos açúcares adicionados, que no meu ponto de vista, ele é mais complexo do que a própria rotulagem frontal, né, em termos de entendimento, né, então é o que está gerando aí bastante dúvida, até pelo próprio nome, né, açúcares, né, a gente tem um padrão de definição, né, da palavra açúcar, então é o que está gerando bastante aí diferentes, né, entendimentos. Temos a entrada da coluna dos 100 gramas, né, que é também uma novidade, além da coluna da porção, agora todos os alimentos terão a coluna dos 100 gramas. Lembrando que quando é um produto que exige, né, um modo de preparo, esses 100 gramas é sempre do produto final, né, então vou fazer um bolo, eu preciso lembrar que nesse bolo vai ovo, vai leite, então ele precisa ter essa informação completa. Alguns percentuais de valor diário foram ajustados, também pensando na rotulagem frontal. Tivemos também aí a questão daquela frase grande que nós tínhamos, né? Também houve uma redução. E a formatação, né? As regras aí de legibilidade também é um ponto diferente, né? Novo ali em relação a essa nova tabela nutricional. Aqui eu trouxe só um comparativo, né? Para vocês verem da tabelinha, uma tabela antiga que nós tínhamos aí, e agora a tabelinha nova, né, em termos de legibilidade, como ele ficaria, tá? A Mari perguntou ali, porções por embalagens para produto que é pesado na presença do consumidor não precisa, correto? Correto, tá? Inclusive, existem outras, né, observações de produtos que são pesados na presença do consumidor, que a gente precisa escrever o peso da embalagem vazia, por exemplo, né? E daí, na tabela nutricional, nós não colocamos a porção por embalagem, justamente porque vai depender do peso final da balança, tá? Então, existem algumas particularidades ali. Lembrando que é para alimentos que são pesados na ausência do consumidor, tá? Esse modelinho. E aqui no próximo slide, a gente consegue... ele tá mais ou menos na mesma proporção, tá? Só para a gente entender, essa aqui é a nova tabela na formatação padrão, com 10 pontos, 8 pontos e 6 pontos. E essa é uma tabela, né, aonde a gente tinha a exigência ali de ter, no mínimo, 1 milímetro, né? Esse era o tamanho exigido pela legislação anterior. Então, mais para a gente entender que um dos pontos relevantes ali, né, que foi colocado como um ponto importante em relação à entrada dessa nova rotulagem nutricional, é a legibilidade das informações, tá? Então, agora, realmente, ele fica tão legível, né, que às vezes nem cabe no rótulo. Mas a gente acaba tendo também essa questão, tá? A Janaína está perguntando se pode colocar a informação aproximadamente. Nós não podemos colocar informação nenhuma que não esteja escrito nas embalagens, tá? No caso de produtos pesados, na presença do consumidor. Nós não colocamos o termo aproximadamente, tá bom? Nós não usamos. Então, quando ele é um produto que não dá um número inteiro, né? Nós usamos o cerca de, mas a gente não coloca o aproximadamente. O peso, ele tem que ser colocado, o peso final,
que é trabalhar, isso também é uma legislação do Inmetro, tá? Então, a gente não usa o termo aproximadamente. Eu já vi alguns rótulos assim, né? As pessoas vendem, por exemplo, sei lá, um pacote com 10 unidades de um alimento, escreve aproximadamente 500 gramas. Não. Tá? Então, ou ele é pesado na ausência do consumidor e você define um peso para aquele produto, ou ele é 500, ou ele é 600, ou ele é 550, ou ele vai ser um produto pesado somente na ausência do consumidor. Tá bom? E temos, né, gente, as regras aí, o que está tirando o sono de muitos designers. A gente tem contatos com muitos aqui, que a gente acaba fazendo o acompanhamento da validação da legislação, né, da arte junto com o designer. Então, a gente tem tido aí vários bate-papos em relação a isso, da necessidade, né, que a gente tem aí de se atentar à indentação, se atentar à centralização ou o deslocamento, né, os alinhamentos verticais, horizontais, o tamanho da fonte. Então, existem esses cuidados que a gente precisa se atentar em relação à formatação, tá? É tudo ainda muito novo para todo mundo. Eu tenho conversado com alguns fiscais de rotulagem, eles estão também se aperfeiçoando, fazendo treinamentos. Então, a gente não sabe exatamente como que vai funcionar a partir do dia 9 de outubro, essa questão da fiscalização, tá? Mas, né, a gente nunca quer pagar para ver, né? Então, o ideal é a gente pensar sempre nessas formatações, usando todos os itens lá da tabelinha. Lembrando, gente, não coube, eu não vou trazer todos esses detalhes aqui, mas não coube, existe ainda uma forma da gente trabalhar com algumas formatações reduzidas, né? Existem algumas opções para que a gente faça o ajuste dessa tabela nutricional, tá? Lembrando que não adianta você ter um pacote bem grandão, colocar um rótulo bem pequenininho e dizer que não cabe a tabela nutricional, tá? É um ponto também importante que a legislação traz em relação à parte visível da embalagem, tá bom? Aqui eu trouxe outros modelinhos, tá? Então, só para dizer que não coube o vertical, vamos tentar o horizontal, né? A gente está com um cliente agora, inclusive, que a gente está tentando encaixar outros modelos de tabela nutricional, que no rótulo dele o vertical acabou realmente ocupando muito espaço. Então, vamos tentar o horizontal quebrado, vamos tentar, né, outros modelos. Aqui é o agregado, né, que a gente utiliza muito para produtos que são mais de um produto dentro da embalagem. Um exemplo é a caixa de bombom, né? Então, cada bombom ele vai trazer aqui a sua informação nutricional, e também para produtos onde a gente, na nosso modo de preparo, a gente indica mais de uma forma de preparo do alimento, né? Então, eu vou fazer um bolo e eu quero ensinar a pessoa a fazer 3 receitas diferentes com o meu pó para preparo de bolo. Então, eu posso utilizar também a tabela de modelo agregado, tá? E em último caso, eu não tenho mais onde colocar o meu produto, eu não tenho mais onde colocar a minha tabela nutricional, fiz todo o processo, coloquei a formatação reduzida, reduzi a parte de vitaminas, abreviei, não tem mais onde colocar. Eu posso, né, utilizar a tabela linear, que para quem já tentou utilizar, já deve ter percebido que ela não é tão pequena assim, né? Mas, de certa forma, ela acaba reduzindo um pouco o espaço. E lembrando também que nós temos algumas particularidades, que é o que eu vou trazer aqui na sequência para vocês, né? Alguns tamanhos de embalagem, a gente acaba, de certa forma, também não tendo a obrigatoriedade, tá? De colocar a tabela nutricional. E esse é o modelinho que a gente vem trabalhando para B2B, serviços de alimentação, que são aqueles alimentos que não serão disponibilizados diretamente para o consumidor, tá? Então, eu vou vender para uma outra indústria, ou eu vou vender para uma cozinha industrial. Então, eu posso utilizar essa informação nutricional um pouco mais simplificada, porque cada cliente vai usar de uma forma diferente, tá? Tudo certo, gente? E aqui são os itens que a tabela de informação nutricional, ela é voluntária, tá?
Ou seja, eu não tenho a obrigação de colocar no rótulo a tabela nutricional. Então, alimentos cuja superfície visível, né, aqui não é o tamanho do rótulo, tá? É a superfície visível, ela seja menor do que 100 centímetros quadrados. Então, se eu tenho uma embalagem muito pequena, né, menos de 100 centímetros quadrados, o rótulo, a tabela nutricional, ela não vai caber no rótulo, né? Então, eu não tenho aí a obrigatoriedade, tá? Nesse caso, inclusive, fica liberado a utilização da tabela em locais encobertos, né? Em alguma embalagem secundária. Então, a gente pode colocar essa informação também. Alimentos que são embalados no ponto de venda a pedido do consumidor. Então, comprei um pão na padaria, né? Alguma coisa assim que é embalado, que eu pedi, a pessoa embalou na minha frente. Alimentos que são fracionados e vendidos no próprio estabelecimento, bebida alcoólica, gelo. Aí entra café, erva mate, vinagre, carnes, desde que não seja adicionado aí nenhuma informação em relação a que tenha aí agregado, né, algum ingrediente ou algum valor nutricional significativo ao produto, tá? Então, eu vou vender um café, por exemplo, né? E eu quero aromatizar esse café com amêndoas, por exemplo. Então, eu acabei agregando ali uma informação, um valor nutricional para o produto. Então, nesse caso, eu preciso, de certa forma, já fazer o processo aí eu preciso incluir a tabela nutricional, tá bom? Gente, eu acabei falando aqui, esqueci do chat. Para produtos comparativos, uso esse modelo também? Como assim, Luciane, comparativos? Explica um pouquinho melhor para mim. O que seriam esses comparativos? Quando se deve atualizar a informação nutricional? Somente quando muda a formulação ou há uma periodicidade? Você deve atualizar a tua informação nutricional sempre que você mudar a sua formulação, né? Se você manteve a mesma formulação, não alterei fornecedor, acontece muito isso também, né? Eu usava uma gota de chocolate do fornecedor X e agora eu passei a usar uma gota do fornecedor Y. E dentro da minha informação nutricional, dentro da minha análise, esse fornecedor novo que eu estou utilizando, ele me dá um percentual aí maior do que 20%, por exemplo, né, que é o que diz a legislação, eu preciso fazer essa análise novamente, tá? Se houver aí alguma variação em relação a mudança de fórmula ou alguma mudança de fornecedor, mas não existe uma periodicidade para fazer a análise novamente, só se houver mudança, tá? Sohaila, no caso 1, é opcional ou obrigatória a lupa na embalagem secundária? Nós vamos falar sobre a lupa na sequência, tá bom? Na sequência, nós vamos falar sobre a lupa. Então, nós vamos falar sobre a rotulagem nutricional frontal, tá bom? Que é a grande novidade, né, gente? Nós estamos aí batendo cabeça em relação à rotulagem nutricional frontal. Se, de certa forma, ela é positiva ou não é positiva, enfim, né? Eu sempre gosto de trazer essa reflexão aqui, que muitas vezes, né, ela só não estava explícita, né, no pacote. Mas quando a gente vai comprar um chocolate, por exemplo, eu até tenho um chocolate aqui, eu sempre gosto de usar. Vamos fazer propaganda, gente. Né, você vai comprar um chocolate, por exemplo, você chega no mercado, você pega um produto desse, né, e você vai olhar na gôndola lá. Alto em açúcar adicionado e alto em gordura saturada. Alguém aqui se espantou quando chegou no mercado e viu que um chocolate era alto em açúcar e alto em gordura? Falou, nossa, gente, comi a vida inteira o chocolate e não sabia que ele era alto em açúcar adicionado. Nossa, fui enganada a vida inteira, não sabia que ele era alto em gordura. Né? Ou eu vou comer um suspiro, vou comprar um suspiro agora e vai estar lá alto em açúcar adicionado. Para algumas coisas não existe espanto. A diferença é que agora vai ter uma comunicação mais visual, né, em relação a esses 3 ingredientes, né, 3 nutrientes que foram escolhidos para ser explícitos dentro da rotulagem frontal, tá?
Então, não existem. A gente vai pegar um refrigerante, né? Exceto aqueles refrigerantes que tem o blend com edulcorantes, um refrigerante tradicional ele vai ser alto em açúcar adicionado, né? Então, são coisas que no começo, né, o pessoal falou, nossa, mas agora o meu produto vai vender menos porque ele tem a lupa. Não, porque se for parte do padrão de processo daquele produto, todas as outras marcas também terão a lupa, tá? Com a diferença que agora o consumidor ele vai fazer um consumo mais consciente, tá? Vou dar uma agilizada aqui, senão a gente não vai conseguir finalizar. Então, o que é a rotulagem frontal? Ela é uma declaração, né, agora padronizada e simplificada desses 3 nutrientes, que são altos em, né? Então, tanto sódio quanto açúcar adicionado, quanto a gordura saturada, né? Então, é basicamente isso que é a nossa rotulagem frontal. Lembrando, né, que é obrigatória em todos os rótulos que são embalados na ausência do consumidor, né, com algumas exceções que eu vou trazer aqui para vocês. Então, a gente tem aí um limite para ser cuidado, né, para ser respeitado para alimentos sólidos e para alimentos líquidos. Então, é em cima disso que a gente faz aí o acompanhamento, né? A gente vê muitos produtos, assim, tipo, com gordura, né? Você vai olhar, você fala, nossa, esse produto não tem gordura, aí você vai olhar, tá dando 5,8, né? 5,9. Então, acaba sendo aí de certa forma, quando fica muito próximo, né, a gente consegue ali com algum ajuste na formulação colocar a questão deixar ali, né, abaixo do limite, né, lembrando que é igual a 6. Então, 5,9, né, lembrando que a gente pode trabalhar uma casa decimal na tabela nutricional, não é 6, né, então a gente consegue aí fugir da lupa, tá? Me ficou a dúvida sobre a questão do aproximadamente. Por exemplo, na tabela está assim, porções por embalagem, aproximadamente 100 porções. Deixa eu voltar ali rapidinho. Você diz aqui, Rúbia, porções por embalagem, né? Nós não podemos usar aproximadamente, tá? Vamos fazer a conta aqui. Vamos supor que aqui, ao invés de dar 4, deu um número inteiro, deu 4,2, né? Então, na legislação, eu preciso arredondar esse número, eu ia falar abreviar, arredondar esse número. 4,2 eu arredondo para 4. Eu não uso aproximadamente, eu uso cerca de 4. Se ele der 4,6, eu vou usar cerca de 5. Tá? Então, a palavra que a gente usa é cerca de. A gente não usa aproximadamente, tá? Lá na IN 75, nós temos essa informação em relação a cerca. Cerca de. Eu vou trazer aqui um modelinho para vocês. Eu posso colocar assim, 66,67? Tem que arredondar. Você vai colocar cerca de 67. Tá? Essa é a informação que você vai colocar no teu rótulo. Sempre arredondado, tá? Porções são sempre arredondadas, tá bom? Vamos pensar depois, já vou até falar para a Jéssica aqui, a gente pensar em um outro momento, Jéssica, para a gente falar um pouquinho mais especificamente, né? Eu acho que é legal, talvez a gente pensar em um treinamento, uma palestra, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema, gente. Se vocês acharem legal, a gente pode combinar depois, tá? Legal, Jéssica, já deixa aí anotadinho. Alguns alimentos, gente, a rotulagem nutricional, ela é vedada, tá? Então, o que é vedada? Ela é proibida. Então, a gente não vai ver no mercado leite, não vai ver óleo, né, azeite, carnes in natura. Elas não vão estar utilizando a rotulagem nutricional frontal, tá? Para esses alimentos, elas são vedadas, né? Elas são proibidas. Bebidas alcoólicas, azeite de oliva, leite em pó, leites fermentados, ovos, né? Desde que não agreguem ali açúcares adicionados ou algum outro valor em relação a esse item. E a declaração nutricional frontal, ela é opcional para alguns alimentos. Então, qual é o alimento que ela é opcional, tá? Alimentos com área e painel principal inferior a 35 centímetros quadrados. Então, eu tenho uma embalagem que aí aqui já não é a área visível de rotulagem, como é a tabela nutricional. Aí é o painel principal.
Então, se no meu painel principal, né, o tamanho do meu pacote, vamos supor, né, a minha área visível é toda a minha embalagem. A minha área principal é o painel principal, é onde a pessoa está enxergando o meu produto. Se ela tiver menos do que 35 centímetros quadrados, eu não sou obrigado a colocar a lupa, tá? Até porque a lupa, ela ficaria, pensando na proporção, né, de percentual, ela ficaria com um valor, um valor muito pequeno, tá? Aí eu não colocaria a lupa. Qual que é o cuidado que nós temos que ter, tá? Eu vendo paçoquinha, e essa paçoquinha, ela vai dentro de um pote, e esse pote fica exposto ao meu consumidor, né? Então, o meu pote, ele vai ter mais do que 35 centímetros quadrados de área principal. Então, na minha embalagem secundária, eu vou colocar, né, o meu pote ali que está à venda, eu vou colocar a minha lupa. Na paçoquinha pequenininha, que vai ter menos de 35 centímetros quadrados, eu não preciso colocar lupa, tá bom? E nesse caso, nem a tabela nutricional, né? Porque a tabela nutricional é para menos de 100 centímetros quadrados e a rotulagem frontal é para menos de 35 centímetros quadrados. O que pode acontecer às vezes, gente? Pode acontecer que você tenha um alimento que ele vai ter a lupa, né? Porque ele tem menos do que 100 centímetros quadrados e mais de 35 centímetros quadrados, mas não tem a obrigação de ter a tabela nutricional, tá? Então, pode acontecer isso, tá? Embalagem secundária tem que ter a lupa se ela for a que estiver em contato com o seu consumidor, para venda do seu consumidor, igual eu falei agora do potezinho, for um display, por exemplo, se o teu display estiver ali em contato com o consumidor ele leva só o produto, mas ele é uma embalagem secundária. Então, de certa forma, para alguns pontos de venda, o teu produto às vezes pode ser vendido fechado dentro do expositor. Então, a gente sempre está orientando a colocar a tabela assim, porque pode ter diferenças de interpretação entre os fiscais, tá? O que eu sempre oriento, gente? No caso de dúvidas, tá? Eu até sempre comento aqui no final da palestra, dentro do site, depois eu posso até mandar para a Jéssica encaminha para vocês. Dentro do site da Vigilância Sanitária, tem um Fale Conosco, né? Que a gente preenche um peticionamento eletrônico e encaminha para eles, e eles dão um parecer técnico em relação à nossa dúvida. Lá a gente consegue colocar fotos, né? Consegue colocar todos esses itens. A gente sempre orienta que é importante fazer esse comunicado, porque se a gente tiver, de certa forma, alguma interpretação diferente de algum fiscal, a gente tem um respaldo da Vigilância Sanitária aí no âmbito federal em relação à dúvida que a gente colocou lá, tá? Se houver uma garantia, Juliana, que esse produto ele não vai ser levado pelo consumidor, a pessoa ela vai só comprar o produto individual, vamos supor assim, você manda numa caixa de papelão e a pessoa vai usar ali como se fosse uma régua de gôndola ou alguma coisa nesse sentido, aí não teria obrigação, mas eu oriento a fazer a esse comunicado para que você tenha o respaldo da Vigilância Sanitária e depois algum fiscal lá no ponto de venda entenda que alguém poderia levar esse produto embora, tá? Pode falar, Juliana. Bom dia, Soraya, tudo bem? Bom dia, tudo. Essa é a nossa dúvida, a nossa dúvida é justamente isso, porque nós temos uma linha de doces, que ele tem um painel bem pequenininho, menor do que 35 centímetros quadrados, a gente conseguiu encaixar a tabela, mas o problema é que, assim, eu tenho diversos clientes e eles usam o display só para organizar na ponta de gôndola. Alguns clientes jogam fora, colocam nas cestinhas, então, como é opcional e eu dependo de cada tipo de exposição, eu nunca vou garantir que o meu produto ele vai estar no display. Então, eu entendo que, como não tem legislação para embalagem secundária, eu não sei se colocar essa imagem no display, ele não gera um conflito para o fiscal. Por que o produto tem e o outro não tem? Entendeu? Então, eu queria padronizar. Eu entendendo que o display não é
aí tem essa questão. Se eu vendo um pack com 2 e aí ele leva o pack para casa, o meu entendimento é assim, ó, o consumidor ele não vai comer agora, ele vai comer daqui a 5, 10, 15 dias, vai colocar no armário. Quando ele for ter o consumo, ele tem essa informação. Mas se ele leva o unitário, ele não enquadra. Estaria correto esse raciocínio? Mas assim, se ele leva o pack para casa, quando você fala em embalagem secundária, você está chamando de secundária o pack ou a embalagem pequena? Não, eu chamo pack quando eu tenho um display com 20 docinhos. O docinho não vai lupa, mas eu vendo 20. Sim. Ele vai colocar no balcão para vender, 20 consumidores vão comprar. Aí eu entendo que esse display não precisa ter a comunicação, porque ele é só um suporte para venda. Ele pode jogar fora o display e colocar numa cestinha. Agora, eu tenho um outro produto que eu coloco 2 e o consumidor leva 2. Aí sim eu colocaria a lupa. A gente, na verdade, tem que pensar sempre assim. Quando o consumidor ele pega o produto, né, e ele leva para casa, ele não sabe o que tem lá dentro. Vamos pensar assim. Exato. Tá? Ele não pode ser surpreendido com uma informação quando ele abrir o produto. Então, todas as orientações que estão vindo para a gente da vigilância sanitária é justamente essa. Eu preciso comunicar no rótulo ou no pacote que o consumidor leva para casa. Então, se eu corro o risco dele levar o produto fechado, eu preciso comunicar nesse pack. Entendeu? Sim. Agora, o produto pequeno, se ele tiver menos do que 35 centímetros quadrados, na verdade, você nem vai estar confundindo o consumidor, porque dentro da legislação já diz que não precisa colocar. Até porque não vai nem ficar cabendo. Mas então, você colocaria só no display. Então, eu entendo que no display não, porque eu não estou vendendo o display é só um meio de venda, no balcão. O pack sim, mas é que eu tenho um produto que eu tenho 20 bombonzinhos dentro de uma caixa grande. O consumidor compra o bombom, mas eu preciso vender o display fechado para chegar no ponto de venda, eles abrem. Em nenhum lugar você vende a caixa fechada. Em nenhum lugar eu vendo caixa. Eu vendo você garante isso? Para o consumidor final, não. Tá. Para o consumidor final, não. Eu vendo para o varejista que vai abrir para vender para o consumidor final. Okay. Nesse caso, ele é igual uma caixa de papelão. Você vai vender óleo de soja, por exemplo. Sei lá, você vai pôr dentro de uma caixa. Essa caixa, ela vai ser feito o descarte depois. Então, teoricamente, você não aplica, né, a rotulagem ali. A gente tem que pensar assim, o que o consumidor final vai ter acesso e vai levar para casa dele. Agora, assim, eu vendo meu produto em algumas lojas de festa, sei lá, tá? Tô chutando. Vende em algumas lojas de festa. E lá, sim, a pessoa vende caixa fechada. Você entendeu? Agora, se lá a pessoa vender caixa fechada, né, tem alguma loja que a pessoa compra para pôr no comércio dela. Se eu vender lá caixa fechada, aí eu preciso colocar aí eu preciso adequar. Porque daí ele é por mais que seja um consumidor específico, né, que seja um varejista ou coisa parecida, quando eu disponibilizei, coloquei em um ponto de venda e aquele local pode ter acesso aos consumidores, aí eu preciso colocar no display. Mas eu estava tentando fazer uma analogia de que a monoporção abaixo, por exemplo, porções de 14 gramas, 15 gramas, seria relacionado ao VD. Essa informação do painel frontal é para eu orientar o consumidor no sentido de que ele vai precisar comer 12 doces daquele para ter açúcar alto ou gordura alta. Então, essa relação para o consumidor, mesmo que ele leve o display fechado, ele não vai comer os 23 simultaneamente. Ele vai comprar o display, mas o produto ele é uma monoporção muito baixa. Já fazendo o link com a nova legislação, que eu entendo que essa é a visão. Eu posso comer uma barra de chocolate, eu posso comer 3. Eu posso comer uma paçoca ou 5. Essa é a relação que eu entendo das porções pequenas, que automaticamente é um painel pequeno e por isso que não enquadra. Exatamente. Só que daí, igual eu falei, se você faz a venda do produto unitário, ok, porque daí o seu produto realmente não vai ter. Agora, pelo que eu entendi, você realmente essa caixa, esse display, ele não é uma embalagem de venda. Então, você não precisaria colocar. Agora, assim, vendo para algum atacarejo, por exemplo, e o atacarejo, ele vai vender essa caixa, então, assim, precisa
Por isso que eu falo, né? São casos e casos, né? Existem situações que são bem atípicas. Então, eu sempre oriento, manda lá, pede a orientação deles para você ter isso formalizado. Pode ser que algum fiscal passe, veja teu produto e faça esse entendimento. Aí você já tem esse respaldo também. E lá você coloca, manda foto, explica, fala, ó, esse meu produto, ele é vendido assim, a pessoa abre, não é feita a venda, e você tem todo esse respaldo aí, que é uma garantia mesmo de vocês. Tá? É legal ter isso, sim, tá? Agora, assim, você fala para mim, Sohaila, realmente nós não... esse produto, esse display, ele é só um apoio de venda. Aí, beleza, ele é um produto de marketing, né? Ele não é uma embalagem, é diferente. Tá? Mas é legal ter essa validação, tá? A gente está pedindo para vários, assim, clientes fazerem essa validação, justamente para a gente não ter problema depois. Porque a gente sabe que existem, às vezes, né, principalmente no começo, né, a gente vai ter algumas divergências de interpretação. Então, quando a gente tem esse respaldo Vigilância Federal, eu acho que é um peso que pode ajudar bastante. Tá ok, obrigada. Imagina. Vou falar um pouquinho depois, tá, Janelle, sobre essa questão do QR Code. Nós temos que tomar cuidado, tá, com as informações que a gente coloca. Eu fiz uma pergunta recentemente para um fiscal, né, sobre um cliente que ela tem uma embalagem pequena, ela não consegue, na verdade é menos de 100 centímetros quadrados, ela queria pôr a tabela nutricional, na verdade é menos de 35 centímetros, ela queria, porque para ela é um benefício a tabela nutricional, mas não cabe no rótulo, e eu fui perguntar, falei, será que a gente poderia pôr o QR Code? O que eu recebi dessa fiscal foi que ela entende que, nesses casos específicos, por exemplo, que o produto não tenha obrigatoriedade da tabela, ela poderia utilizar o QR Code, desde que, quando a pessoa acessar o QR Code, a informação que ela encontre seja atualizada com a nova rotulagem nutricional. Somente para esses casos, tá? Agora, sim, estou fora da exceção da obrigatoriedade. Aí eu não posso utilizar o QR Code, tá bom? Então, esse cuidado que nós temos que ter. Existem vários modelos da rotulagem nutricional frontal, tá, gente? Vou passar aqui bem rapidinho, que meu tempo já estourou. Acho muito legal a gente ter um segundo momento para falar mais especificamente sobre isso. E eu quero trazer um pouquinho a questão das alegações, tá? Qualquer declaração que a gente coloque no rótulo, com exceção da tabela nutricional, que traga alguma propriedade nutricional positiva, né, em relação a algum valor de nutriente, ela é considerado alegação nutricional, tá? Temos que ter alguns cuidados com algumas alegações. Então, lá no anexo 20, nós temos uns critérios de composição de rotulagem que precisam ser atendidos. Por que eu gosto de falar isso? Não é porque o seu produto tem lá escrito na tabela, gordura trans 000, que ele é zero em gordura trans. Então, lá no anexo 20, né, eu vou até falar um pouquinho, sempre gosto de usar esse exemplo. A gente atende várias empresas aqui que, quando a gente faz a avaliação, a gente verifica que o produto não é zero gordura trans. Porque, além dele ser zero gordura trans, ele tem outros requisitos que ele precisa atender, tá? Então, é esse o cuidado. Desde critérios de composição, quanto critérios de rotulagem, tá? Que é o que nós vamos falar um pouquinho. Outro detalhe importante que a gente tem visto por aí, gente. Tenho rotulagem frontal no meu produto, né? Tenho a lupa. Vou trabalhar alguma alegação nutricional. Tenho lupa de alto em açúcar e quero trabalhar zero gordura trans no meu produto. A alegação nutricional, ela precisa estar no sentido oposto. Então, assim, rotulagem frontal, lupa, sempre do meio para cima, né? A alegação nutricional, quando há a rotulagem frontal, é do meio para baixo, tá? Então, isso está escrito lá na 429. Então, a gente vê, às vezes, um samba lelê ali, a gente precisa tomar esse cuidado também em relação à formatação, tá? E lembrando que elas são voluntárias. Eu sou obrigado a escrever que meu produto é rico em vitamina C? Não.
mas o teu consumidor vai ficar feliz de saber que o teu produto é rico em vitamina C, tá? Alegações nutricionais. De novo lá, o zero trans, zero gordura trans, né? Por que eu gosto de trazer essa informação aqui? Um detalhe rapidinho, tá? Para ser zero gordura trans, primeiro, ele precisa ser zero trans, ele não pode ter nenhuma alegação de gordura, então eu não posso ter um produto que é alto em gordura saturada e dizer que ele é zero gordura trans. Ele precisa atender todos os requisitos de baixo gordura saturada, e isso inclui ele ter a soma da gordura saturada, estou tentando lembrar aqui, ver se eu lembro. A soma da gordura trans mais a gordura saturada na porção, ela não pode ser maior do que 1,5 gramas, para porções menores de 50 gramas. E o valor energético oriundo das gorduras saturadas, ela não pode ser mais do que 10%, tá? Então, aí é um ponto importante, ou seja, não é só ter zero, que significa que o produto é zero gordura trans, tá bom? Então, é um detalhezinho, mas lá no anexo 20 tem todas as alegações e a gente precisa realmente fazer esse ajuste em todos os itens, tá? E trazer aqui uma ideia, né, uma novidade, que é a questão do zero lactose. Então, produtos aí que antigamente não poderiam, né, trazer essa informação, agora, com a 429, a gente pode utilizar, né, essa informação do zero lactose com algumas recomendações, né? Então, tem que ter no máximo 0,1 grama por 100 gramas de produto de lactose. E nos critérios de rotulagem, eu preciso incluir na minha tabela nutricional a H-lactose e a lactose, né, por ser o nutriente que a gente está declarando a alegação. Então, sempre quando eu alego algum nutriente, eu vou dizer assim, fonte de vitamina C. A vitamina C tem que estar na minha tabela nutricional, tá? Sempre quando eu uso a alegação, o nutriente precisa constar na minha tabela nutricional. É um detalhe relevante, né? Se eu não tenho lactose, eu posso escrever no meu painel frontal, por exemplo, não contém lactose. Mas se aquela lactose ela é inerente ao produto, por exemplo, eu fabrico azeitona, eu fabrico palmito, eu fabrico biscoito de polvilho, eu fabrico suspiro. A lactose ela é inerente desse produto, né? Na maioria das vezes, o óleo de soja não tem colesterol, né? O biscoito de polvilho não tem lactose. Então, quando ele é inerente ao produto, eu preciso escrever na sequência. Não contém lactose, como todo o alimento. Aqui o alimento é como toda azeitona, como todo biscoito de polvilho. Então, não contém lactose, como todo palmito em conserva, né? Então, esse cuidado a gente tem que ter na hora de declarar a alegação nutricional de lactose para essa nova formatação, tá? E lembrando que na tabela, né, a gente precisa incluir aí a lactose e a galactose, tá? Gente, a gente ficaria horas aqui falando sobre esse assunto. Aqui é o cerca, ó, que eu comentei com vocês agora há pouco, né? Poderíamos falar aí sobre fração irredutível, enfim. Deu tempo aqui, é bem curtinho, a ideia é trazer mais esse panorama aí para vocês. E eu trouxe aqui um modelinho de uma tabela, inclusive essa tabela aqui, ela foi ajustada depois, ela tem um erro, vamos ver se alguém descobre aqui o erro dessa tabela. É uma batata palha, né? Ela tem aí a lupa, né, de alta em gordura saturada, ela tem o apelo, zero lactose, né? Zero lactose, como toda batata palha. Então, aqui é mais para mostrar a questão da localização, né? E para dar fome na gente, né? Vendo essa foto aqui. A questão aí da localização, a nova tabela, né? E o errinho que nós temos aqui é que ela tem só a descrição da galactose, tá vendo? Ela não tem a descrição da lactose. E um outro exemplo aqui, tá? Inclusive é um associado, acho que ele deve estar até por aqui também. Então, nós temos aqui a lupa, né, do alto gordura e alto em sódio, a tabelinha, né, nutricional aqui com a lactose, a galactose e todas as outras informações. E nesse caso em específico, né, tem a alegação da lactose, ó, não contém lactose, como todo biscoito de polvilho, por ele ser inerente ao produto, tá? E além das outras informações aqui nutricionais.
Gente, ficou, eu acho que bastante dúvida aqui para trás. Gostei da última mensagem da Mari, né? A Mari colocou ali, sugestão de assunto. Falar sobre as particularidades de cada item da tabela. Muito legal, ficaremos horas nesse tema. No caso de açúcar adicionado, água como ingrediente na formulação do cálculo da tabela. Vou anotar, tá? Vou anotar tudo aqui. Produto light, zero lactose. Então, é legal a gente poderia pensar, né, em algumas demandas específicas para a gente falar sobre esses temas. É algo que gera muita dúvida. Essa semana, gente, vou até falar aqui, o cálculo da lupa, com certeza, também é um ponto importante para a gente falar. Como eu falei aqui, a gente acabou tendo pouco tempo, mas é importante a gente pensar nesse item, tá? Eu quero falar aqui bem rapidinho, gente, sobre a questão essa semana vai sair, essa semana ou semana que vem, na newsletter do Sincabima, tá? Então acompanhem por lá também. Nós vamos falar sobre a discussão que nós tivemos no dia 4, teve um diálogo setorial que a Vigilância fez, né? Inclusive vou colocar o acesso lá para quem não assistiu poder assistir, falando sobre a mudança no entendimento dos açúcares adicionados, né? Então, na primeira perguntas e respostas, a gente teve um entendimento, veio o segundo perguntas e respostas e colocou aí, né, gente, açúcar adicionado no ovo, na farinha, no cacau, na lecitina de soja. Esse diálogo veio trazer para nós que houve um erro nesse entendimento. E principalmente, né, para aquelas pessoas que fazem a declaração de zero adição de açúcar, passaram a não poder declarar porque tinham ovo, porque tinham cacau. Então, vai sair agora até o final do mês de julho, perguntas e respostas 3, alterando, mas assim, é um assunto muito complexo. Então, acompanhem lá a newsletter, a gente vai trazer algumas observações lá. E quero trazer também essa sugestão, Jéssica, para a gente pensar outros momentos para essas discussões pontuais. Eu acho que é muito válido a gente trazer isso para o pessoal também, tá? A Tatiane comentou ali, na minha embalagem de chocolate tem a informação zero gordura trans. Não vou poder mais manter essa informação? Depende. Conta para mim, seu produto, ele é alto em gordura saturada? O seu produto, ele vai ser alto em gordura saturada? Ou a soma da gordura saturada mais a gordura trans dá mais do que 1,5 gramas desses, né, nutrientes em 50 gramas de produto? Ou se a tabela, né, o valor energético dele, ele representa mais do que 10%, né, da gordura saturada. Se ele é alto em gordura saturada, eu não atendo o requisito do baixo em gordura saturada. Então, para ele ser zero gordura trans, dá uma olhadinha lá no anexo 20, tá? Para você declarar zero gordura trans, ele vai te dar alguns critérios de composição. Olha lá, o segundo critério é ele adequar, ele ter o requisito do baixo em gordura saturada. E para ser baixo em gordura saturada, ele não pode ter a lupa de gordura saturada, tá? Então, nesse caso, precisa tirar sim, tá? Quem tá com a mãozinha levantada, deixa eu só olhar uma mensagem aqui que chegou bem rapidinho, quando você pergunta. Pode abrir o microfone e perguntar. Oi, bom dia, Soraya. Tudo bom? Eu tenho uma dúvida com relação a suplemento alimentar. Tá. Ele entra nessa mesma linha da legislação, a gente teria que ter a lupa, como que funcionaria? Vamos voltar ali. A parte de suplemento é uma parte bem diferenciada, né? Dentro da nossa nova rotulagem nutricional. Os suplementos alimentares, ele tem a tabela nutricional, a informação de rotulagem frontal, já estou trocando os nomes, ela é vedada, né? Então, ela está aqui, ó, no item 14. Então, a parte de suplementos alimentares, a gente vai trabalhar a questão da tabela nutricional, mas a gente não vai trabalhar a questão da rotulagem frontal. Tá? A rotulagem frontal, ela vai ser vedada para esses produtos. Tá? Perfeito. Muito obrigada. Imagina.
queijos, é preciso colocar a lupa de alta em gordura saturada? Gente, a gordura saturada, ela representa aí praticamente 70% do total das gorduras lácteas, né? Os queijos, na verdade, o que a gente precisa entender? Eu preciso entender se dentro da minha formulação do queijo, a gente tem um relatório técnico, né? Se eu adiciono algum ingrediente no meu produto que vai agregar a parte da rotulagem, da parte da informação nutricional, e ele é um ingrediente adicional, ou seja, ele não é um ingrediente obrigatório, porque eu tenho ingredientes obrigatórios que eu preciso colocar no meu queijo. Se dentro desses ingredientes adicionais, ele agregar e ele chegar ao limite do alto em gordura saturada, eu entendo que precisaria colocar. Se dentro do meu relatório técnico, né, que é o que a gente fala ali da lupa, opa, estava na lupa. Os queijos, se eu não adicionar nenhum ingrediente opcional nesse produto, os ingredientes obrigatórios só ali formarem a questão derem o percentual de gordura, por exemplo, eu não preciso colocar. Agora, eu tenho o meu queijo e eu adiciono ingredientes que são opcionais, e esses ingredientes opcionais, eles vão agregar esse valor nutricional que vai gerar a lupa do alto em. Aí eu precisaria colocar. Não sei se deu para entender. Eu vou colocar a lupa no queijo, desde que os ingredientes que eu adicione nele, que vão dar a lupa, sejam ingredientes opcionais. Tá? Isso acontece porque ele tem um relatório técnico específico e ele tem, de certa forma, ali ingredientes obrigatórios, assim como os leites fermentados também. Então, se dentre os leites fermentados eu incluir algum ingrediente adicional e esse ingrediente agregar essa informação, aí eu preciso colocar lupa. A maioria dos queijos não terão lupa, tá? Na tabela nutricional, pode colocar 50 porções ou só coloca cerca de 50? A palavra porções a gente não utiliza. Na retificação que aconteceu da RDC, foi retirada a palavra porções, tá? Então, vai ser... vou voltar aqui. Opa. Nós usaríamos assim, né? Porções por embalagem igual a 50, ou cerca de 50, tá? Eu não colocaria... A gente não coloca mais a palavra porções. Eu até tenho um modelinho aqui, que ele tá com a palavra porções, tá vendo, ó? Eu tenho que até atualizar, que esse comparativo eu tinha feito antes da retificação. Essa porções aqui, ela não tem mais, tá? Existe algo na legislação que fale sobre cores, corantes, como é feita a coloração do produto? Existe a 727, né, que fala sobre a questão de como a gente declara, e tem o decreto lei 986, se eu não me engano. Gente, não lembro todas as leis de cor, mas é o 986, se eu não me engano, de 1969, ele é bem antigo, assim, que ele fala sobre a declaração de corantes. Então, como eu devo declarar o corante, tanto na lista de ingredientes, quanto no painel frontal, tá? Que eu tenho que dizer colorido artificialmente, se ele for um corante artificial. Aí a gente está falando aí um pouquinho sobre rotulagem geral. Mas existe sim, decreto 986 e a 727 traz algumas informações também, tá? Gente, mais alguma dúvida? Vou deixar os meus contatos aqui, tá? Eu geralmente não deixo meu contato pessoal, mas vou deixar aqui, lá para o finalzinho. Gostei bastante dessa ideia de trazer assuntos específicos. A Jéssica acho que deve ter anotado ali também. Eu acho que é importante esse momento, né, de nós aí, profissionais da área, a gente se unir, ajudarmos uns aos outros aí, né, tirarmos dúvida. Enfim, eu acho que é um momento importante aí para a gente se organizar em relação a isso. Falta pouco tempo, mas eu sei que a gente tem ainda... Falta pouco tempo para a legislação entrar, mas a gente consegue se organizar e adequar e deixar tudo ajustado aí dentro do prazo, tá?
Agradeço a participação de vocês. Igual eu falei, o nosso tempo aqui é muito curtinho, infelizmente, mas eu acho que tudo agrega, né? Eu acho que tudo traz aí informação para nós. A Jéssica deixou um e-mail ali, dá para a Lin. Podem mandar todas as dúvidas por lá, que acho que facilita bastante para a gente dar o retorno para vocês bem rapidinho, tá bom? Loísa? Então, Soraya, mais uma apresentação com maestria, né? É uma parceria assim, muito proveitosa. Muitíssimo obrigada por você nos trazer mais essas pérolas de conhecimento, né? Sempre está sendo uma pessoa muito preparada e, acima de tudo, muito simples na sua forma de colocar. Nos permite essa proximidade que é única, continua sempre assim, viu? Eu quero agradecer também a todos os participantes, aqueles que estão conosco pela primeira vez, sejam sempre muito bem-vindos. Novas palestras virão, novos treinamentos virão, porque a Pralin, ela está aqui por todos nós, né? Na indústria de alimentos, de fornecedores, afinal de contas, todos os segmentos estão vinculados. Estamos falando de rotulagem de embalagens. As empresas gráficas que confeccionam embalagens também poderiam, né, e deveriam estar aqui conosco, mesmo para poder entender algumas das nossas demandas. Enfim, muitíssimo obrigada pela participação de todos vocês, Soraya, mais uma vez, e aguardem, em breve teremos novidades, tá bom? Um abraço para vocês e um ótimo restante de quinta-feira, engatando para sexta-feira, fim de semana. Cuidado, pessoal, aí com esse ciclone, com esse mau tempo, viagens, etc., que vocês forem fazer, por favor, programem-se bem, para que nada nos aconteça aí, né? Estamos dentro da proteção de vida, tá bom? Um abraço para vocês todos. Obrigada pela participação. Obrigada, gente. Obrigada. Bom restinho de semana aí para vocês. Tchau, tchau.